Ora, penso que já estamos online, novamente. Pessoal, boa noite. Podem só nos dizer se estão nos a ouvir bem, que a semana passada nós tivemos algumas pessoas a dizer-nos que no início não estavam a ouvir muito bem. Podem colocar aí nos comentários se o som está bem, só para nós termos a certeza que a coisa está a funcionar. Está aqui a duplicar. Ora bem, acho que está tudo ok. Ok. Parece-me. Ora então, uma vez mais, boa noite a todos. Cá estamos para mais um programa. Isto hoje, desculpem lá um bocadinho que eu estou... Desculpem-me, vão ter que me desculpar que eu tenho aqui as coisas um bocado desorientadas, mas acho que vou conseguir me orientar, que entretanto tive aqui um imprevisto. Estava quase para começar o programa e tive que me ausentar, mas acredito que isto vai funcionar bem. Gilberto, Carlos, como é que foi essa semana? Está quase a acabar. Muito trabalho. Está quase a acabar. Está quase a acabar. Domingo. Exatamente, o pessoal está a dizer que o som está a funcionar. Ok, isso é o que importa, muito bem. Já estão a avançar. Ora bem, nós esta semana, como sempre, felizmente, vamos tendo sempre feedback de uns programas para os outros. E de facto, a questão do PPR levantou aqui muitas questões e foram muitos e-mails e as mensagens que nós recebemos e que fomos respondendo. Houve aqui, mas é engraçado que fez mexer muitas pessoas, partindo do princípio as que nos enviaram e-mails ou mensagens, fora as que não fizeram. Mas houve algumas questões que pode ter criado uma confusão. A questão do PPR, ou pessoas que achavam que o valor, que podiam pegar no valor e amortizar diretamente. Não, a amortização tem que ser feita na prestação, ou seja, tem que dizer à entidade onde está o PPR, que tem que fazer a transferência para o banco onde tem a prestação, através do NIB. Essa foi uma das questões que nós respondemos mais, apesar dela estar mais ou menos clarificada no vídeo. A gente às vezes, o problema é que nós os três, muitas vezes, como estamos a falar de assuntos que dominamos, às vezes esse é o problema. Quando estamos a falar de assuntos que dominamos, depois às vezes temos alguma dificuldade em transmitir, se calhar, da melhor forma as coisas. Mas também não há problema nenhum, e por isso é que esta cadência de programas é importante. E se tivermos que voltar a abordar assuntos, voltamos a fazê-lo, não há problema nenhum. E todas as questões que vocês tenham sobre programas anteriores, não tenham problema nenhum aqui de os colocar. Aliás, tem sido um feedback impressionante o nosso programa. Aliás, ainda agora estamos a falar nisso antes de começarmos. Aliás, eu até gostava que fossem partilhando aqui as vossas as cidades onde vivem, porque de facto o programa está a ter um impacto maior do que estávamos à espera. Mesmo sem fazermos grandes publicidades. É engraçado que estamos a ter pessoas a acompanhar-nos, não só em Portugal, mas como os imigrantes. É engraçado o poder da internet, né? Que a gente às vezes não tem bem noção ao que chegamos. A questão das moratórias, que nós já tínhamos falado, entretanto foi promulgado, portanto já tínhamos falado sobre isso. E as principais alterações é a mesma questão de a vigência vai passar até 31 de março de 2021. Portanto, quem ainda não aderiu pode aderir até 30 de junho, ou seja, até ao final deste mês. Quem já está em moratória não precisa de fazer nada, porque continua automaticamente. A única coisa é, se não quiser continuar, tem até 20 de setembro para dizer que não pretende continuar.
Portanto, estas são as principais. Depois foi a questão de também adicionar outros tipos de créditos, alocação financeira, de imóveis, que também veio acrescentar aos créditos abrangidos. Essencialmente, não vai muito para além disso. Mas pronto, entretanto foi promulgado, portanto, é só para este assunto ficar clarificado. Os assuntos de hoje. Eu queria, no fundo, queria voltar à poupança. Queria voltar à poupança porque uma das coisas que eu vou percebendo é que às vezes as pessoas acabam por não poupar mais, digamos assim, porque não têm noção de um objetivo, de como é que podem tornar-se independentes financeiramente. E às vezes são coisas muito simples. E por isso é que eu queria só vos pedir que vocês tenham um bocado de paciência, porque eu tenho para aqui os meus rascunhos um bocadinho perdidos, porque de facto a minha mãe durante o dia sentiu-se mal, foi para o hospital, só foi atendida agora ao final do dia. Aliás, até queria deixar um recado ao Sr. Primeiro-Ministro, que ele também julgo que nos vê. Sr. Primeiro-Ministro, a malta da saúde não quer cá a Liga dos Campeões, quer condições de trabalho, boas condições de trabalho e remuneração adequada à sua responsabilidade. É disso que eles precisam. E, portanto, a minha mãe depois acabou-me de ligar e eu tive que ir à pressa. Então, era ou ia eu buscar a minha mãe ou a minha esposa, mas se fosse a minha esposa, eu arriscava-me aos meus demónios mais pequenos, 3 e 5 anos, a qualquer momento quererem participar no programa. Então, eu fui pela coisa mais segura e preferi ir no instante buscar a minha mãe. E, portanto, deixei aqui um bocadinho as coisas desarrumadas, mas, entretanto, vamos lá chegar. Então, e qual é a fórmula? Antes de mais, tenho que recomendar a toda a gente, quem não conhece, embora isto deve estar não sei se vocês conseguem ver. Sim. Tony Robbins, eu aconselho, este livro de facto é um bocadinho grosso. A Bíblia. São quase 700 páginas, mas para quem quer poupar, quem quer aprender a poupar e alguns métodos, não encontra melhor. Ele depois tem que é um bocadinho mais fininho, que eu por acaso depois acabei por ler, até ali no início do ano, mas é o complemento de alguma forma. E eu tento ler este livro uma vez por ano, porque até para meter no caminho certo, porque a gente de vez em quando tem esquecemos das coisas, não é? Eu costumo fazer formações de coisas que já sei o que é que o formador vai dizer, mas é só para eu voltar a recordar. Até tenho um amigo que às vezes vai comigo e ele próprio diz, agora vai dizer isto, e quase sempre acerta, mas às vezes é importante a gente estarmos lá para pararmos aquele dia, para afinarmos as coisas. Eu aconselho vivamente este livro. E este livro, o que é que ele ensina? Ele ensina-nos de alguma forma a nós termos independência financeira e como é que nós podemos fazer esse cálculo. O cálculo é simples e os números que eu vou aqui colocar são números redondos, que é para ser mais fácil para todos percebermos. No fundo, o que é que ele nos diz? Ele diz-nos que nós, para termos independência financeira, temos de ter o dinheiro a trabalhar para nós, de forma a que todos os custos que nós temos mensais sejam pagos por essa poupança. E que custos mensais é que nós estamos a falar? Estamos a falar, no caso de termos um arrendamento ou uma hipoteca, qual é o valor que nós pagamos por mês, mais ou menos as despesas que temos com a comida e a casa, ou seja, é mais um item. Depois, gás, eletricidade, água e telefone, que no fundo são as despesas da casa, mas ele de alguma forma aqui discrimina, e que pode fazer aqui algum sentido até numa coisa que vamos falar um bocadinho mais à frente. Transportes, ou seja, relacionado ou com carro ou com despesas de passes, pronto, esse valor. Custos com seguros, todos nós temos seguros, sejam de carro, seja da casa, seja do que for. E portanto fazemos estes totais. Que contas é que eu fiz aqui? Eu fiz contas de forma a isto dar mais ou menos 1000 euros de despesa. Pus hipoteca ou arrenda 400 euros, comida, despesas da casa 300, água, eletricidade e telefone 100, transportes 100, custos com seguro 100 e no total dá-me 1000 euros. Ok? O que é que isto me quer dizer? Isto quer me dizer o seguinte: eu preciso que a poupança que eu preciso de ter para ter independência financeira tem que me garantir cerca de 12 000 euros por ano. Ok? Como é que eu consigo fazer essa poupança? E como é que eu faço esses cálculos?
o que é que ele aconselha-nos várias situações, até porque aqui não vamos falar, o meu objetivo aqui ainda nem é falar um bocadinho disso, embora nos próximos programas nós temos aqui algumas soluções, o que ele quer nos dizer é como é que nós temos que poupar, e depois ensina-nos também onde investir e formas de investimento, como de alguma forma utilizar os impostos a nosso favor. Aliás, aquela questão que nós falamos a semana passada do PPR, perceber como é que nós podemos utilizar os impostos a nosso favor, não é? Lembra-se daquela questão dos 20%. Portanto, ele, embora é um bocadinho muito mais Estados Unidos do que Portugal, há aqui coisas que não se adequam ao nosso país, mas pronto, a questão prende-se um bocadinho com isso. Mas aqui o essencial é a questão do juro composto, ou seja, juro em cima de juro. É um bocadinho esse método que ele utiliza e que é, de facto, sem dúvida nenhuma, o método que funciona muito bem. Então, nós por acaso não temos esta ferramenta no Conselho do Consultor, normalmente temos sempre uma ferramenta no Conselho do Consultor, esta não temos, que é de cálculo de juros compostos. Mas se vocês procurarem apps, tanto para iPhone como para Android, encontram. Basta colocar juros compostos e há uma carrada de ferramentas que fazem esse cálculo. Então, o que é que eu coloco aqui? Nós conseguimos ter o valor inicial. Imaginem que vocês têm um determinado valor já que podem poupar. Eu coloquei aqui, imaginem que têm 1000 euros para poupar e consigo uma poupança mensal de pelo menos 200 euros. 200 euros. A questão aqui depois é taxa de juro. Ele aqui, o Robbins tem uma vantagem, ou seja, que é uma questão da poupança, é nós percebermos se nós somos mais agressivos, menos agressivos, moderados. A questão de que tipo de produto de investimento é que nós procuramos. Ele fala aqui em 7, em 10, em números que a nós pode-nos fazer assim alguma confusão, e eu também não quis ir muito por aí, embora há produtos que o façam, principalmente a questão das ações, mas é preciso dominar aqui alguma coisa, embora ele ajuda-nos nisso também. E eu coloquei aqui apenas 4% de juro, ok, ao ano. Porque é para não parecer, embora nesta altura, se nós olharmos para os depósitos a prazo, dizemos, isso é espetacular, sim, mas há vários produtos, uns com mais risco, outros com menos risco, depois nós temos é que escolher o nosso perfil. E depois o que é que a ferramenta faz? A ferramenta vai-nos, em função do número de anos, a ferramenta vai-me fazendo o cálculo de qual é o número de anos que eu preciso para chegar ao valor que eu pretendo. Imaginem, para também ser um valor redondo, imaginem que eu, em vez de ter aqui 4, tinha 5%. Eu precisava, é uma questão de fazermos contas, para eu ter 12 mil euros ao ano, eu preciso ter no mínimo 240 mil euros de poupança. Ok? No mínimo 240 mil euros. Como é que eu consigo chegar a esses 240 mil euros? Esta ferramenta depois vai-me dizer o número de anos que eu necessito para isso. Ou seja, conforme eu vou aumentando o número de anos, ele vai-me dizendo qual é a poupança que eu tenho nesse número de anos. Por exemplo, se tivesse esses valores que eu estou aqui a falar, 1000 euros de poupança inicial, 200 euros mensais, a poupar todos os meses, uma taxa de juros de 4%, e poupasse durante, imaginem que eu começo aos 30 anos para chegar aos 70 e ter independência financeira, embora aí depois a questão da reforma, há muitas variáveis que depois vão modificando, mas é só para vocês terem aqui uma noção. Eu tinha 237 mil euros, ou seja, estaria muito próximo de ter rentabilidade dos 12 mil euros anuais, ok? Qual é o objetivo aqui também de vocês perceberem um bocadinho isto? Imaginem quando nós estamos aqui a falar de poupar no spread. Imaginem que eu consigo poupar no spread 25 euros por mês. Vamos meter aqui um número razoável, que é para não estarmos aqui de alguma forma também a deturpar as coisas. Portanto, se eu acrescentasse aqui estes 200 euros mensais, se eu acrescentar 25, o que é que vai acontecer? Neste mesmo tempo, eu podia reduzir o número de anos. Ou seja, eu em 40 anos estava-me a dar 266. Portanto, a mim interessa-me os 240. Portanto, eu posso reduzir. Se eu reduzir para 39, dá-me 253 mil euros. Se eu reduzir para 38, dá-me os 240. Portanto, eu com os 25 euros que poupei, só porque mudei o meu crédito de banco, sem qualquer tipo de custo, e estou aqui a dar uma poupança baixa, consegui ter menos 2 anos de poupança para a minha independência financeira. E se estiverem com alguma dúvida do que eu estou aqui a falar, estejam à vontade, vão colocando aí nas dúvidas. Imaginem que também vou ao seguro-vida. E no seguro-vida também poupo 25 euros. Ou seja, passo a ter 25 mais 25, mais 50 euros de poupança. O que me daria 250 euros de poupança.
e posso reduzir mais um ano. Portanto, automaticamente, com estes 2 procedimentos que não têm qualquer tipo de custo, consigo passar de 40 anos para 36 anos. Ok? Portanto, 4 anos de poupança que eu ganho, que me ajuda na minha independência financeira. E o objetivo aqui de eu estar a falar isto é um bocadinho isso. É importante que nós tenhamos estes objetivos e que, quando temos uma poupança em que nós olhamos, seja para a luz, seja para a água, seja para o seguro do carro, seja para o que for, que nós, de alguma forma, possamos pegar, vir à ferramenta e dizer assim, olha, se eu poupar aqui 10 euros, ou 15 euros, ou 20 euros, quanto é que isto me vai dar? Não sei se me estou a fazer entender, mas acredito, Edilberto Carlos, não sei se está Epá, eu estou a perceber bem. Sim, não, tranquilo. Portanto, é um bocadinho isto. Aqui o objetivo é vocês perceberem isso. Ou seja, eu preciso de ter 240 mil euros para a minha independência financeira e agora tenho que perceber como é que eu consigo poupar. Seja imaginem, ter mais um trabalho, fazer qualquer coisa extra, ou então poupar no meu dia-a-dia. Nestes 1000 euros, neste custo que eu tenho 1000 euros todos os meses, diminuir para assim também conseguir que a minha independência financeira seja mais rápida. Se depois, imaginem, queria ter uma casa na praia. Pronto, tenho que adicionar esse custo e fazer na mesma as contas. É um bocadinho isso. O que o Tony nos tenta ensinar é um bocadinho isso. Ou seja, ele fala-nos aqui em vários patamares. É o patamar de primeira independência financeira, numa perspectiva de pagar os custos que eu tenho. Imaginem se eu deixasse de trabalhar para eu continuar a viver, fazer isso. Imaginem que depois até gosto de ir ao cabeleireiro todos os meses, mas isso já acaba por ser de alguma forma, não é um luxo, mas de alguma forma já conseguia viver sem isso. Portanto, acrescentar isso, mas aí já é um outro patamar. E é isso que ele nos tenta ajudar. Mas o objetivo aqui um bocadinho disto é nós percebermos como é que nós podemos encaixar a nossa poupança e que 5 euros ou 10 euros por mês que nós conseguimos poupar seja lá no que for, que se o depois investirmos, conseguimos ter uma rentabilidade que assume números muito grandes a determinada fase. E os números que eu estou aqui a falar não é nada fora do normal. Portanto, não é aqui, esse gajo está aqui a inventar uns valores inacreditáveis. Porque, quer dizer, eu se conseguir poupar mais, imaginem que estamos aqui a falar de um agregado familiar de 2 pessoas, em que ganham as duas 1.400 ou 1.500 euros, sobra 400 ou 500 euros, não é? Portanto, o custo, a poupança pode ser bastante mais. Portanto, e diminuir aqui, aliás, os exemplos que ele dá no livro são exemplos fantásticos de pessoas que começaram a poupar muito pouco e automaticamente conseguiram poupanças significativas e deixaram de trabalhar ao fim de 20, 15... Trabalhar, salvo seja, porque depois as pessoas acabam por não deixar de trabalhar de facto. Têm a independência financeira e conseguem fazer o que querem da vida de uma outra forma, sem ter que tomar decisões, sem ter que estar dependente de determinadas coisas. Mas pronto, vamos ver se a malta aqui está com mais dúvidas. Ora bem, temos aqui pessoas de facto do teu lado. Impressionante. Impressionante. Estar a ser claro, obrigado. Ok, pronto. Ok. Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Temos aqui, entretanto, depois no final tenho que ver se conseguimos ainda olhar para aqui, porque isto, de facto, isto está... O assunto seguinte é, depois também conseguimos perceber que há muitas pessoas que, de alguma forma, acabam por ou seja, não serem persistentes. Na questão da amortização fomos tendo aqui algumas dúvidas e eu depois até vos pedi para vocês de alguma forma fazerem esse trabalho junto dos parceiros com quem vocês trabalham, que são praticamente todos, para perceber se havia aqui alguma que fosse muito diferente, de banco para banco, a questão de chegar lá e fazer uma amortização antecipada. Mas percebemos que não há, pelo menos do que eu fui falando com vocês, que não há assim grandes diferenças, certo, Edilberto? Acaba por ser tudo muito, muito parecido. Certo, sim. Relativamente a isso, portanto, antes de mais, deixa-me dizer que foste bem claro. Aliás, já fiquei expert aí nessa matéria e esse senhor que mostraste o livro, sim, a Bíblia que tu me mostraste, de facto... Aliás, tu já viajaste comigo e viste-me com o senhor ao colo, não é?
Isto também acaba por ser uma arma branca. Se alguém se meter connosco... E ele é bem grande, não é? Sim, e a voz dele assusta. Sim. Exatamente. Sim, portanto, relativamente à amortização antecipada, certo? Relativamente a isso, portanto, os procedimentos são simples e são praticamente iguais em toda a banca. Nomeadamente, tem que se fazer um aviso prévio, normalmente anda na ordem de 7 dias úteis, antes do vencimento da prestação. Tens uma prestação para pagar ao dia 30, portanto tens que avisar 7 dias antes que vais pagar a prestação e a amortização também. Portanto, o banco normalmente depois debita a prestação e a amortização também. Portanto, em termos de crédito de habitação, o que vai acontecer a seguir é que no mês seguinte é recalculada a prestação com base no mesmo prazo, mas deduzindo já a respectiva amortização que foi feita. Em termos de custos, portanto, continua a ser, quem tiver taxa variável será o tal dito 0,5%, portanto, são 50 euros por cada 10 mil amortizados. Se forem taxa fixa, normalmente são 2%, portanto, serão 200 euros por cada 10 mil amortizados. Ok, muito bem. Carlos, também da tua pesquisa, acaba por passar um bocadinho por aqui, certo? Sim, falaram em 7, 10 dias, mas sim, o que está na lei penso que são 7 dias úteis antes da prestação, fazer a comunicação. Isto é basicamente um pouco dentro também quando nós vamos liquidar o crédito no total, temos que avisar também o banco com 10 dias úteis com antecedência para que eles preparem o tal documento chamado Distrato, não é? Que é o documento que cancela depois a hipoteca. Neste assunto, se calhar podemos falar um bocadinho. Eu estive hoje até a falar com um cliente e ele queria perceber um bocadinho, não? Ele disse-me que queria fazer uma amortização e não sabia depois se isso se refletia na prestação ou no prazo. Pronto, isto reflete sempre na prestação. Claro que poderá ser refletido no prazo e acho que as pessoas devem ter essa atenção, ou seja, se conseguem pagar aquela prestação, neste caso, em vez de estarmos a reduzir, neste caso, a prestação, podemos tentar reduzir ao prazo, neste caso. Claro que aí teríamos que fazer uma negociação junto do banco, mas dessa forma também conseguimos poupar nos juros durante o financiamento bancário. Isso é uma questão importante, que acho que se as pessoas realmente querem amortizar, depois devem tentar reduzir ao prazo, caso consigam manter a prestação que estavam a pagar nessa altura, neste caso. Exatamente. Tu também falaste numa questão que surgiu dos PPRs. Podes também, se calhar, dar aí um bocadinho, falar um bocadinho sobre isso, e também veio um bocadinho do assunto da semana passada, mas que sentiste na pele. Sim, às vezes é como tu costumas dizer, não é? Em casa Ferreiro. Nós estamos habituados a isto e às vezes desligamos um bocadinho até dos nossos próprios produtos, não é? E pronto, fruto do nosso trabalho e da nossa interação com alguns bancos, é normal que nós tenhamos algumas contas em mais do que um banco, não é? E muitas vezes nem acompanhamos devidamente com a atenção que elas deveriam ser acompanhadas, as respectivas contas. E, por acaso, eu tenho o hábito em cada um dos bancos ter uma poupança, não é? Pronto, e depois do criar nosso relação, programa, acho que é importante. Exatamente. Depois do nosso programa, até para tentar perceber a rentabilidade que estava a ter em cada uma dessas poupanças e perceber os montantes que já estavam acumulados, pronto. Reparei que num dos bancos uma das poupanças tinham sido basicamente canceladas, ou seja, a poupança estava lá, como é lógico, mas o reforço mensal, ou seja, o pagamento mensal, tinha sido cancelado. Basicamente não percebi o porquê, mas depois li um artigo do Pedro Anderson, que vamos ter a oportunidade até de o ter aqui no programa, debater um pouquinho, e até podemos falar sobre este tema. Sobre o assunto, exatamente. Ele, na realidade, também ainda não tinha 100% de certezas percebido se isto era uma possibilidade, ou seja, se os bancos poderiam fazer isto, ou se poderiam fazer isto em algum tipo de poupanças, ou se isto é uma questão ilegal, pronto. Eu também já tratei de saber, ou pelo menos já questionei, ainda não me deram resposta. Pediste satisfações. Exatamente, para perceber o que é que realmente tinha-se passado, até porque eu nunca dei autorização para cancelarem a poupança, e a poupança, quando eu o fiz, foi com base na reforma, neste caso. O sistema de dinheiro é um produto que tem uma rentabilidade exatamente.
por isso é que eu falei contigo, não é? Ou seja, como é um produto com uma rentabilidade acima de 3%, não compensa aos bancos estarem neste momento a fazer reforços. Mas a realidade é essa. Estou à espera de resposta para perceber o que é que realmente se passou e se isto é um procedimento legal ou não, da parte deles. Sim, eu acredito que eles de alguma forma devem estar defendidos, aquelas letrinhas pequeninas e tal. Mas de qualquer forma, a questão aqui é sempre que, e é isso que depois cria um bocadinho o mau nome dos bancos e das seguradoras, e eu sempre, toda a minha vida, fui tendo discussões, embora normalmente a malta dos balcões não tem muito, podem fazer chegar lá acima, mas depois tem alguma dificuldade em ter alguma força para isso. Que é, o problema é quando chegamos sempre ao ponto em que eles dizem, isso está no contrato. Isso, e quando chegamos a esse argumento, já há um mal-estar, não é? Quer dizer, no mínimo que eles deviam dizer é, olha, está no contrato, vai deixar de acontecer. Ligar, meu amigo, olha, está no contrato e vai deixar de acontecer. Portanto, é só para estar, como acontece às vezes, e isso é uma das coisas que às vezes é importante, é nós termos, e infelizmente a banca cada vez menos temos isso. Hoje em dia a banca está mais interessada em dar crédito do que ir buscar poupança. Não sei se vocês têm essa sensação, não é? Neste momento, sim. Sim, porque as pessoas que hoje em dia estão na banca, infelizmente, cada vez menos têm produtos que se adequem a vários tipos de pessoas, ou seja, a vários tipos de perfil. São poucos os bancos que têm essa apetência para o investimento. E as pessoas que estão nos balcões, de alguma forma, também estão desprotegidas nesse sentido. Porque, de alguma forma, eu, se quiser, eu dificilmente, em qualquer um dos bancos que eu sou cliente, tirando um que abri lá a conta exatamente para isso, que de vez em quando liga-me e diz-me, olha, este produto que tens aqui, isto já não vai dar muito mais, eu aconselhava-te a vender este e a comprar este e explica-me por ti. Aliás, normalmente até me envia um e-mail, porque já sabe que eu normalmente faço algumas perguntas. Portanto, ele já faz esse trabalho. E isso para mim é que é um gestor de conta. Ok? Isso para mim é que é um gestor de conta. Hoje em dia, o gestor de conta deixou de... o gestor de conta... Eu lembro-me foi há 2 anos ou 3, em que tive uma discussão muito grande no meu banco exatamente por essa questão do gestor de conta, em que começaram a cobrar uma determinada taxa por gestão de conta. A determinada altura, tenho a conta calcionada e o que é que acontece? Entra um pagamento e eu tinha deixado autorização exatamente para isso, ou seja, se entretanto entrar um pagamento, a calcionada não está a ser utilizada, vocês pegam, passam o dinheiro e está feito. E foi-me cobrado uma taxa acima exatamente por causa disso, porque a conta estava sem procedimento, apesar de eu ter a calcionado. E eu depois liguei, perguntei o que era aquilo, disseram, e tal, mas eu pago, já nem sei se é 10 ou 12 euros por mês para gestão de conta. Qual é o vosso trabalho afinal? Estamos a pagar para vocês gerirem a minha conta. Aqui uma conta calcionada, está autorizada, o que vocês têm que fazer é pegar, tal, está feito. Isso é que é gerir conta. Mas não sei o quê e tal, e não sei o quê. Portanto, a questão hoje em dia das taxas e das taxinhas que lá vão aparecendo, infelizmente, muitas vezes não são justificadas. E esta questão do gestor de conta e de poupança... Ai, que o Edilberto morreu. Ele bem disse que estava com problemas de internet. Portanto, esta questão às vezes acaba por criar estas situações. E hoje em dia, a sensação que eu tenho, e gostava até, por acaso, até de saber a vossa opinião, embora já tenha percebido mais ou menos qual é que de facto, cada vez menos nós temos pessoas nos balcões, nos bancos ditos normais, com capacidade e com produtos que a gente consiga adequar aos clientes e aos vários perfis de clientes. Normalmente tem que investir aqui em quê? Mas tem aquele produto já específico, já não há, tem que ser no PPR não sei o quê, tem que ser no investimento não sei quanto, e tem que não sei o quê. E a maior parte desses acabam por ter que vender o produto que o banco quer vender, não é o produto que o cliente quer, é o que o cliente se adapta. Ligam que tem que despachar não sei quantos milhares de euros daquele produto, ponto final. Não há ali outra coisa. Não sei se também é um bocadinho isso que tu sentes, Carlos. Isto dava um programa. Eu acho que dava e depois até podemos falar sobre isso. Sim, exatamente. É verdade, a realidade é essa. Fruto deles defenderem basicamente a entidade onde trabalham, pronto, nesse aspecto eu acho bem. Agora também acho bem que sejam humanos ao ponto de perceber, pronto, aquilo que o cliente tem e aconselhá-lo de forma correta, não é?
Eu tive outro banco que também me ligou e por isso é que eu acho que poderá haver mais do que um produto do PPR. Não poderá haver, há de certeza, não é? Agora, esta questão de terminar o PPR de livre vontade do banco, não sei até que ponto é legal, até porque eu tive outras entidades bancárias a ligar-me no sentido de ver se eu queria terminar, dar por terminado a poupança, e eles pagavam-me os juros daquilo que eu tinha até o final do contrato. Por isso Mas isso é um trabalho adequado, exatamente. Lá está, ligam connosco a perguntar, claro que não era do meu interesse, como é lógico. Mas perguntaram-te. Mas perguntaram, exatamente. Exatamente. Agora, essa questão dos gestores, eu acho que é um pouco aquilo que tu dizes. Há muitos bons profissionais e é com quem eu adoro trabalhar e gosto muito de trabalhar e pronto, são pessoas que percebem realmente daquilo que falam, mas depois há aquelas pessoas que estão focadas no que o banco lhes diz. Olha, é para vender crédito pessoal. Por exemplo, temos um cliente que tem um crédito habitação e até só deve, por exemplo, 20 mil euros e a casa vale 100 e precisa de fazer umas obras na casa. Ou porque é que estão-lhe a impingir um crédito pessoal? Porquê? Não é? É o que eu pergunto. E depois a seguir quer comprar um carro, mais outro crédito pessoal. Nós apanhámos clientes com 3 créditos ou 4 créditos, quando na realidade podiam ter um crédito de habitação com reforço para pagar essas despesas todas. Eu acho incrível. E com uma taxa em comparação a essas que nem sequer... E eu acho incrível como é que é possível colocar uma pessoa, às vezes até em sofrimento para pagar as prestações no final do mês, colocar em risco até as próprias casas e isso tudo. Exatamente. Quando há uma solução tão simples, tão fácil, que os próprios gestores podiam olhar para a vida das pessoas e não olhar só para aquilo que tem que vender. Perfeitamente, Carlos. Aliás, eu acho que e isso foi sempre uma coisa que de alguma forma me foi guiando, que é nós temos uma responsabilidade muito grande quando analisamos a capacidade financeira dos clientes e a forma em como vendemos os produtos, neste caso, seja o crédito de habitação, seja os seguros, porque isso, no decorrer da vida de um cliente, pode muito facilmente complicar a vida a um cliente. E muito facilmente esse cliente pode ter que entregar a casa ao banco porque nós lhe apresentamos um mau produto e o cliente acabou por não conseguir pagar e facilmente fica sem a casa. Portanto, nós muitas vezes temos uma responsabilidade muito grande e por isso é que às vezes faz-me confusão que as pessoas não utilizem mais o serviço de intermediação de crédito e principalmente os vossos serviços, porque é um bocadinho isso. É estar a limitar as pessoas a uma determinada situação e concordo perfeitamente com o que dizes, Carlos. Eu hoje em dia já não tenho clientes, mas quando tinha, alguns dos meus amigos hoje em dia ainda são gestores que eu comecei a trabalhar na banca e que não conhecia lá nenhum e que acabamos por ser amigos e que eles muitas vezes eles próprios estão limitados pelos produtos. Eles por muito que eles queiram, eles próprios estão limitados. Portanto, é um bocadinho essa limitação. E, Gilberto, também não tenho noção, antes que tu caias outra vez, e estou a cair, eu senti, quando caíste, eu senti que ia abanar. Vê lá tu bem. Portanto, também não sei se também é essa sensação que tu tens. Tenho. Aliás, eu costumo dizer isto de forma muito clara, que a diferença, nós consultores, a diferença muitas das vezes é que não vestimos nenhuma camisola. Portanto, enquanto o funcionário da instituição bancária, obviamente, veste a camisola da instituição que lhe paga ao final do mês. Nós vestimos a camisola do cliente e essa é a grande diferença. Portanto, depois, também relativamente ao resto, quer dizer, repara, aquilo que estavas a dizer, o que o Carlos falou, eu por acaso tive muitos casos desses, Carlos, aqui há uns tempos atrás, que apanhei pessoas para que tinham crédito desnecessariamente, ou melhor, estavam estruturados de forma completamente diferente. E leva a que depois, quem aconselha dessa forma, leva a que depois, quando a gente por vezes reestrutura a situação, eles nunca mais querem entrar, nem nunca mais querem ter aquele gestor. Portanto, mas isso também é uma coisa que nos ultrapassa, mas isso acontece. Cada cabeça a sua sentença, portanto o nosso objetivo é de facto encontrar situações equilibradas à medida daquilo que os clientes precisam e é isso que temos feito e graças a Deus temos o orgulho de poder contribuir para que depois no futuro, no presente, a curto, médio e longo prazo as pessoas tenham conseguido cumprir com as suas responsabilidades. Por acaso aqui há uns tempos estava a ver isso e de facto orgulho-me disso.
Relativamente... A questão é um bocadinho essa. E a realidade é um bocado essa. Quem de facto faz este trabalho e faz o vosso trabalho, mas faz-o com essa vontade também de ajudar o cliente, para já, porque acaba por retribuir. As pessoas acabam por recomendar, porque é exatamente assim. E uma coisa leva sempre à outra. O cliente satisfeito e acho que no final do dia eu lembro-me de situações. A minha satisfação que me dava mais, por incrível que pareça, e às vezes até pode parecer que este agora está armado aos cagados, às vezes não era quando eu fazia um crédito de 500 mil euros, era quando eu fazia um crédito de 60 ou 70 mil euros, de pessoas a quem eu consegui aquele crédito aprovado, elas próprias não sabem como, para conseguirem comprar a sua casinha, para deixarem de pagar uma renda excessiva e não sei o quê, e que nos agradeciam, e era uma coisa assim, eu lembro-me de algumas famílias que ainda hoje até falamos com uma regularidade, em que ainda hoje dizem, se não fosse você e não sei o quê, e isso dava uma satisfação enorme, e acredito que a vocês também aconteça a mesma coisa, não tenho dúvida nenhuma aliás, disso. Eu acho que até é das melhores coisas que pode haver. Sim, atenção que eu tenho boas amizades à conta disto. Sim, acredito, não tenho dúvida nenhuma disso. Os clientes acabam por nos retribuir dessa forma, não é? Só rapidamente partilhar que ontem mesmo tive uma reunião com os clientes que traziam, juntamente com eles, 6 simulações de bancos. Portanto, traziam 6 simulações e eles vinham desesperados porque eles não sabiam o que haviam fazer aquilo. Que eles tinham ido pedir as simulações e depois, quer dizer, ou vem uma coisa ou vem outra e não sei o quê, eles não sabiam, estavam claramente confusos. Depois, pronto, lá desmistificou-se aquilo e tal, e ficou claro, mas eles ficaram com essa sensação desse assunto que estávamos a falar, de que existe portanto, uma clara tendência a focar-se na instituição e não no cliente. Sim, não, e a gente não os pode... A questão é, podemos condená-los por isso? Não podemos, é a entidade patronal, não é? Quem está acima e quem cria as regras é que de alguma forma devia proceder um bocadinho, e também já falamos aqui um bocadinho do Banco de Portugal, às vezes parece que as coisas são feitas só para mostrar e não são adequadas às situações da realidade e de quem anda no dia-a-dia, não é? Um bocadinho isso, às vezes acaba por acontecer essas situações. Mas pronto, já vamos, a nossa meia hora já vai longa. Sim, depois já. Só mais Força. É rápido. Só para quem nos está a ver e que esteja com algumas dificuldades neste momento, que não deixe de ficar em incumprimento, que nos contacte para nós podermos ainda ajudar, porque muitas pessoas que já vêm ter connosco já vêm numa fase de incumprimento e depois torna-se mais complicado conseguirmos ajudá-lo. Não, mas isso é um mal, Carlos, ainda bem que tocas nesse assunto. Por acaso acho que é um programa que nós podemos falar, que é a questão da consolidação de créditos, seja ela hipotecária, seja ela de juntar créditos, e que normalmente as pessoas que acabam por entrar em cumprimento tiveram uma fase bastante grande para mudar o rumo das coisas, mas ou por vergonha ou por desconhecimento, acabaram por não o fazer e depois entram numa bola de neve que já não há volta a dar. Já não há volta a dar. E depois, mesmo que a gente queira ajudar, já não há nada a fazer, já porque não há capacidade. Maltinha, posso-vos dizer que temos gente aqui de todo lado. Açores, Madeira, isto é espetacular, temos aqui gente de todo lado. Deixa eu ver aqui as perguntas. Se aqui há alguma coisa que a gente possa ajudar. Barcelos, Aveiro. José Pereira, qual é a fórmula para essa tal independência antes dos 50 anos? Pergunta aqui o Bruno. Bruno, vai depender da poupança que tu fazes, mas de qualquer forma, eu depois vou colocar aqui, coloco aqui alguns links da ferramenta do juro composto para poderem fazer esse cálculo. Depois, é a mesma coisa, a questão de Duarte é a mesma coisa, é fazer o cálculo, mas eu vou colocar aqui a ferramenta para vocês poderem descarregar, mas se vocês colocarem juro composto, tanto para iPhone como para Android, aparece. Aliás, eu coloquei para Android e apareceu uma carrada delas. João Paulo perguntou onde posso investir tão pouco. É uma questão que a gente pode ver para a frente, aliás, nós em princípio até vamos ter aqui, porque é uma questão que o Tony também fala aqui, que é investir no imobiliário, e a gente às vezes acha que precisa de milhares de euros para investir no imobiliário, e às vezes basta investir e que estamos a investir em imobiliário só com uma tranche mais pequena, a partir de 100 euros, acho eu, e à partida nós vamos ter aqui um convidado que nos vai ajudar nisso.
já na sequência disto que estamos aqui a falar. Qual é o título do livro? Perguntou ao Cláudio Pereira. O livro chama-se O Jogo do Dinheiro. Domina os 7 passos para a sua independência financeira. E o outro é Inabalável, ok? Mas se colocarem Tony Robbins, vocês vão... Este é o livro, este provavelmente é dos livros mais vendidos do mundo e recomendados. Portanto, está a ser claro. Qual é a ferramenta que vou partilhar? Tenho solvência, baixar a prestação de ano, consigo, tenho spread, ganhar, posso fazer. Pedi um período de carência para pagar a insolvência, recusaram. Se já está em insolvência, Pedro Mateus, já é complicado. De qualquer forma, eu vou-lhe responder aí por mensagem para falar com o Edilberto ou com o Carlos, ver se nós conseguimos... Podemos ter aí um produto. Sim. Braga, Tires, Açores, Louros, Barreiro, Ericeira, Funchal, Algés, Matosinhos, Palmela. Ótimo voltar ao tema PPR. Fiquei confusa, desculpe. Augusta, pois se quiser coloque aqui qual foi a dificuldade ou envie-nos uma mensagem que nós voltamos a falar. Lisboa, Tomar, Marinha Grande e pronto, maltinha. Obrigadinho. Eu vou aqui só, que eu estava-me a esquecer, eu bem tinha dito que isto aqui misturado, que é uma das frases do Tony que é importante vocês reterem, que é, e já vão perceber, nunca vai ganhar um salário que lhe abra caminho para a independência financeira, um só salário. A verdadeira rota da riqueza é reservar uma parcela do seu dinheiro e investi-lo de modo a que aumente ao longo de muitos anos e assim que se torne o se torne rico enquanto dorme. É assim que torna o dinheiro seu escravo em vez de ser escravo do seu dinheiro. Isto é muito importante. É nós sabermos utilizar o dinheiro em nosso favor e não ao contrário. E é assim que alcança a sua verdadeira independência financeira. Ou seja, em vez de estarmos a trabalhar para o dinheiro a trabalhar para nós. E esta questão aqui é um bocadinho essa. E a questão de nós termos os objetivos e percebermos quando estamos a poupar o que é que nós podemos fazer com essa poupança. Senão, a poupança que nós temos, nós muito facilmente, se não atirarmos e não a colocarmos numa poupança mesmo, facilmente no mês a seguir, apesar de nós estarmos a poupar, ela no final do mês ela já não está lá. Ok? Maltinha, obrigadinho. Esta meia horinha foi esticada. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.